E aí, pessoal, meu nome é Yuri, eu faço parte da equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial da Universidade Federal de Uberlândia e vim trazer para vocês a proposta de um curso introdutório ao Arduino, onde a gente vai conseguir começar nossas atividades nessa plataforma e criar nossos primeiros projetos. Neste curso, a gente vai conhecer um pouco sobre o Arduino, a gente vai discutir quais são os tipos de placa e como que a gente pode fazer para utilizá-las. A gente vai ver algumas aplicações bem interessantes que é possível ser feitas com o Arduino. Eu vou apresentar o hardware para vocês, vou mostrar o que cada pino representa, basicamente. E a gente vai fazer um projeto inicial. A gente vai criar o Blink. Eu vou explicar para vocês o que significa. Então vamos lá. O que é o Arduino, né? O que de fato é o que as pessoas tanto falam, é o Arduino, eu utilizo Arduino e etc. O Arduino nada mais é do que um microprocessador, um microcontrolador, onde a gente consegue programá-lo e atribuir a ele uma série de rotinas as quais ele vai realizar, né? Utilizando hardwares externos ou não. Vamos traduzir isso, vamos tentar explicar de uma forma mais simples. O Arduino é uma plaquinha onde a gente consegue criar um programa para ela realizar alguma ação, seja controlar um robô, seja ligar as luzes da casa, seja controlar um foguete ou coisas do tipo. Existem muitas placas do Arduino, né? A gente no curso vai tratar com o Arduino Uno, só que existem outras como o Arduino Mega, por exemplo, onde ele possui mais portas digitais analógicas, o processador dele é melhor e por aí vai. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que são essas portas. Existe um Arduino Micro, que é o Arduino onde você precisa de um projeto mais compacto, algo mais simples, como por exemplo, você vai colocar em um drone, por exemplo. Você quer que esse drone ele seja leve, então é interessante você economizar espaço, né? Então o Arduino Micro seria uma opção mais interessante. Existe o Arduino Wi-Fi, que por exemplo é o Arduino Uno, só que com a funcionalidade extra, você consegue conectá-lo à rede Wi-Fi. Isso é interessante para caso você queira fazer projetos de internet das coisas, por exemplo, onde você queira controlar as luzes da sua casa pelo celular. É totalmente possível você fazer isso com o Arduino. Certo, agora vamos supor que você queira comprar um Arduino simples, um Arduino Uno normal, e queira ter a conectividade com Wi-Fi. A gente consegue fazer isso comprando A gente consegue fazer isso adquirindo um Shield. Nada mais é do que uma placa onde você consegue conectá-la na parte superior do seu Arduino, né? E dar a ele algumas funcionalidades extras, como por exemplo acesso à internet, como por exemplo controle de motores, enfim, diversas outras funcionalidades bastante interessantes. Agora vamos discutir um pouco sobre as aplicações que o Arduino tem, né? A gente quer trabalhar um pouco com robótica, por exemplo. Aqui eu tenho dois projetos. O projeto da esquerda, eu tenho um braço robótico onde a sua estrutura física, né, foi feita em corte a laser, no caso em madeira MDF. E aqui ele utiliza, por exemplo, os servomotores, que são motores que a gente vai discutir nesse curso, servomecanismos, né? Que ele utiliza módulos de joystick, que nada mais é do que potenciômetros um pouco mais rebuscados. A gente vai discutir sobre esses potenciômetros também no curso. E aqui ele coloca um shield. Mas para que serve esse shield? Esse shield ele serve para facilitar as conexões, para ele não precisar de uma protoboard ou coisas parecidas. Então, esse shield ele controla servomotores e potenciômetros, enfim, coisas nesse sentido. No lado direito aqui eu tenho um projeto um pouco mais rebuscado, né? A gente consegue ver nesse projeto, é um robô, né? A gente consegue ver neste projeto um Arduino aqui, a gente consegue ver um módulo de GPS, um módulo de Wi-Fi, isso aqui é um módulo Bluetooth. Provavelmente esse módulozinho aqui é para converter a tensão de 5 volts para
3.3, que esses módulos geralmente têm essa aparência. Um AMU, mas o que seria um AMU, né? É uma forma de você se localizar, né? Um sensor que se localiza no espaço. Por exemplo, eu tenho essa caixinha da JBL. Eu posso dizer que essa caixinha da JBL ela está nessa posição aqui, no espaço. Então ele está tantos graus nessa direção, tantos graus na outra direção com relação ao eixo XYZ. É isso que o EMU faz, ele te dá essa referência de localização espacial. E aqui na frente eu tenho um módulo ultrassônico, onde eu consigo medir distâncias com isso. Caso a gente queira fazer algum projeto de automação residencial, por exemplo, este aqui seria o caso. Eu tenho uma trava eletromagnética, onde essa trava ela trabalha com 12 volts, então para isso eu preciso de uma conexão com o módulo relé, que o Arduino ele só opera em 5 volts. Então para você conseguir controlar alguma coisa de 12 volts ou mais, é interessante você utilizar esses módulos aqui, que é basicamente um interruptor eletromagnético. Para acessar essa porta ou para destravar essa trava eletromagnética, ele colocou um RFID, que é basicamente os leitores que tem no ônibus quando você vai passar o cartão. Você encosta o cartão, ele lê o seu perfil e débita lá da sua conta quanto você tem de crédito. Então, vamos supor, eu chego em casa, eu pego meu cartãozinho de acesso à minha casa, um chaveiro ou qualquer coisa que tenha a tag RFID, encosto no sensor e a porta destrava. É basicamente isso que funciona, é assim que funciona. Trazendo para a área um pouco mais da robista, né? A gente tem drones feitos exclusivamente com Arduino. É interessante utilizar nesses projetos assim uma IMU, como eu havia discutido anteriormente. E trazendo mais para a área da equipe de propulsão aeroespacial, da EPTA, a gente tem projetos como, por exemplo, o CubeSats e, propriamente dito, o foguete da nossa equipe, né? Os mini foguetes da nossa equipe, onde a gente utiliza o Arduino Mega e mais alguns outros módulos distribuídos nessa placa desenvolvida por a gente. Agora vamos falar um pouco sobre o hardware, né? O que é essa plaquinha do Arduino, o que cada pino dele representa. Primeiro a gente tem nossa alimentação, onde ela é feita através de dois pinos, né? dois conectores, o conector de 9 volts, onde você consegue alimentá-lo com 9 volts, e o conector do tipo USB tipo B, o conector USB tipo B. Você quer alimentar a sua placa, você vai de uma forma ou de outra, beleza? E existe uma outra forma que eu vou explicar já já. Se você quer conectar ou se você quer programar o seu Arduino, então você deve conectá-lo nessa porta USB aqui e conectá-la ao seu computador. Para resetar o Arduino, né? Vamos supor que eu esteja com um projeto rodando. Esse projeto é, sei lá, um robozinho. E eu quero que esse robozinho resete e volte para o início. Como é que eu consigo fazer isso? É só eu apertando o reset, ele executa o código desde o início. Temos os pinos de GND, que são os nossos pinos terra, né? Onde eu tenho ele tanto aqui quanto dois aqui. Yuri, faz diferença eu conectar o meu GND em um lado ou outro lado? Não faz diferença. Eu vou explicar, em cada projeto eu vou explicar para vocês como vocês conectam as coisas no Arduino, então fiquem tranquilos com relação a isso. Só saibam, esses aqui são os pinos GNDs, todos eles estão interligados, então não faz diferença qual pino que você vai conectá-lo. A gente tem os pinos digitais, que são estes pinos aqui. Os pinos digitais, eles geralmente trabalham com sinal digital, ou seja, 1 e 0. Os pinos analógicos, eles geralmente são trabalhos de entrada, né? Eles são ondas analógicas, eles são ondas senoides, né? Os pinos do Arduino, eles são separados em 3 coisas. São os pinos digitais,
analógicos e pinos de alimentação. Os pinos digitais, eles possuem sinal digital, ou seja, geralmente é um 1 ou 0, o sinal deles, que é uma onda quadrada. Os pinos analógicos são ondas senoides, ou seja, são literalmente ondinhas. E os pinos de alimentação são para alimentação tanto do nosso projeto quanto do nosso Arduino. Vou explicar por quê. Por exemplo, se eu conectar 5 volts aqui, sei lá, eu tenho algumas pilhas que juntando dá 5 volts e eu conecto essas pilhas aqui, o positivo delas aqui e o negativo delas aqui. Isso já vai alimentar o meu Arduino. Esse pino VIN serve para isso, para você alimentar o seu Arduino sem ser por alimentação tanto de 9 volts aqui quanto de tanto USB. Além disso, os pinos digitais possuem, alguns deles são PWMs. O que significa isso? É um pouco complexo caso você esteja entrando agora no mundo do Arduino, de microcontroladores, etc. Mas vamos imaginar da seguinte forma. Eu possuo um sinal quadrado, certo? Só que, pensa comigo, eu tenho um LED. Se eu ligo e desligo esse LED em uma velocidade, de certa velocidade, ele vai ficar ligando e desligando em certa frequência. Isso vai fazer com que a intensidade dele seja diferente. Então, vamos supor que eu queira fazer um LED ele acender em 50%. Eu consigo isso utilizando o PWM, porque eu consigo gerenciar o meu pulso, né, para que ele ligue e desligue de uma forma onde pareça que eu estou dando só metade da tensão. Na verdade, não parece, eu estou literalmente fazendo isso. Beleza, pessoal? E também temos os pinos de comunicação. A gente não vai trabalhar com eles aqui no curso, mas vamos supor que você queira conectar o seu Arduino ao Bluetooth. Você queira colocar um Arduino para conectar com o seu celular por Bluetooth. Geralmente a gente usa um módulo Bluetooth conectado nesses pinos TX de transmissão e RX de recepção. Tranquilo? E agora eu vou mostrar para vocês a nossa plataforma, né? A plataforma que a gente vai utilizar nesse curso, que é o Tinkercad da Autodesk. Aqui no Tinkercad, eu já estou com um projeto rodando, que é o projeto do Blink. E eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Mas vamos lá. Eu tenho um Arduino, esse Arduino ele já está em simulação, ele já está rodando. E o que esse projeto Blink faz? A gente tem esse LED aqui, que é o LED built-in do Arduino, onde ele está conectado ao pino 13. Então, eu tenho certeza absoluta de que quando esse LED está ligado, significa que o meu pino 13 está ligado. E o que o Blink faz? Ele só pisca esse LED em um tempo que eu defino. Então vamos entender um pouco, né? Aqui eu tenho os pinos digitais, como eu havia dito para vocês. Eu tenho o pino GND, tanto aqui como aqui. Eu tenho o VIN. Eu tenho os pinos analógicos. 5 volts, 3.3 volts, pino reset. Só esses que importam pra gente agora. O botão de reset, no caso, também. Aqui no Tinkercad eu tenho diversas funcionalidades. Então vamos supor que eu queira, por exemplo, ligar um motor de um microservo, né? Então eu venho aqui, eu tenho os meus cabos onde eu vou precisar conectar. Se você passar o mouse por cima, você vai conseguir ver qual é o pino que está em questão, né? Qual o pino em questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ground, que eu preciso conectar no GND. Eu tenho o pino power, que eu vou conectá-lo nos 5 volts. E eu tenho o pino do signal, que eu vou dar um sinal. A gente coloca isso no pino PWM, onde a gente vai dar qual vai ser o ângulo que a gente vai querer conectar, né? Esse exemplo ficou bem feio, mas durante o curso eu vou fazer uns exemplos mais bonitinhos para mostrar para vocês como que a gente conecta cada pino e como que a gente faz cada estrutura, né? Cada estrutura de projeto onde a gente vai estar desenvolvendo nesse curso. Agora vamos entender um pouco mais sobre o Blink. Depois que vocês criarem a conta no Tinkercad, criem um novo circuito, um novo projeto de circuito,
e tentem acompanhar junto comigo aqui no curso, beleza? Então vamos lá. Quando vocês clicarem e arrastarem o Arduino para cá, dessa forma aqui, o Arduino ele já vai vir com o Blink instalado, né? Ele já vai vir com o código. E como que a gente faz para ver esse código? A gente clica aqui em Code e a gente vai ver o código em blocos, que é o tipo que o Tinkercad trabalha. A gente pode programar utilizando blocos, que basicamente a gente vai lidar com a lógica de programação. Só que, nesse caso do nosso curso, eu não vou utilizar a programação em blocos, justamente porque o intuito é com que a gente aprenda a programar o Arduino, beleza? Yuri, eu queria programar em blocos. É difícil? Cara, é muito simples. É só você usar a lógica de programação que a gente vai ver no curso e utilizar os blocos. O que a gente vai ver aqui é justamente a programação em texto, né? E a gente consegue ver aqui claramente o código do Blink. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. O Arduino, ele separa a sua estrutura em duas, né? Existe a função de setup e a função de loop. O que cada uma delas faz? Basicamente, a função de setup, ela só é reproduzida uma vez, quando o Arduino é ligado. Depois, ele entra no loop e fica repetindo isso aqui infinitamente até você resetá-lo ou até você desligá-lo. Beleza? Então, vamos tentar traduzir o que o código do Blink quis dizer pra gente, de uma forma bem simples. Aqui está escrito Set Built-in LED to High. Está dizendo que ele está definindo o pino LED, né, o built-in, ou seja, o LED atrelado na placa do Arduino, que é essa pequenininha aqui. Para a posição High, existem duas posições, High e Low. High significa ligado, Low significa desligado. A gente pode trocar isso para 1 e 0 também, caso a gente queira. Aqui é o tempo que eu quero que ele espere, ou seja, define como ligado, espera 1 segundo, define como desligado, espera 1 segundo. Isso vai ficar se repetindo toda vez que o código executar. Só que vamos supor que a gente queira ver como que isso funciona aqui no código escrito, né? Eu tenho minha função void setup, onde eu faço minhas definições. Eu tenho o pinmode 13 output. O que significa isso? Pinmode é onde eu defino do que vai ser meu pino. Se ele vai ser de entrada, se ele vai ser de saída, como por exemplo um computador. Eu tenho meus dispositivos de entrada e tenho meus dispositivos de saída. Dispositivo de entrada seja um teclado, um dispositivo de saída seja, por exemplo, um monitor ou uma caixa de som, por exemplo. Nesse caso, o nosso LED ele é um dispositivo de saída, né? A gente quer ver o LED, então ele é um dispositivo de saída. E como eu disse para vocês, o LED built-in do Arduino ele está definido como um pino 13. Então, o pino 13 do Arduino é um pino de saída. A gente vai utilizar o pino 13 como um pino de saída. O void loop vai iniciar a partir de que esse ponto aqui é executado. Quando o void loop é executado, o que ele faz? Ele escreve digital write 13 high, ou seja, ele faz justamente isso aqui. Ele define o pino digital, ele escreve no pino digital qual o pino digital? O pino 13, qual a posição, né? Se ele vai estar ligado ou desligado. Vou definir como ligado. Depois disso, eu uso a função delay. O que essa função faz? Só escrever delay 1000, eu estou dizendo que quando o meu Arduino chegar nessa linha de código aqui, ele vai esperar 1000 milissegundos, que significa 1 segundo. Ele repete o digital write aqui, só que para low, e faz a mesma coisa aqui. Então, dá para a gente modificar esse código aqui. Para fazer isso, é só a gente clicar aqui e clicar em text. Ele vai dizer que se a gente fizer isso, ele não vai conseguir voltar para a edição em bloco. Só que para a gente não vai fazer diferença. Então vamos lá. A gente clica aqui e a gente consegue agora modificar esse código. Então, vamos, sei lá, atribuir uma variável ao nosso pino 13, né, ao nosso LED. Então, eu estou dizendo que
int LED igual a 13, ponto e vírgula. O que isso significa? Significa que essa variável que eu criei, chamada LED, ela é um inteiro e ela vale 13. Só que quando eu coloco ela aqui, LED, eu estou dizendo que essa variável que eu tenho aqui, ela é uma variável de saída. Então, ele já identifica que é este pino aqui. Tudo bem, pessoal? E quando ele entra no void loop é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso substituir aqui por LED. Aqui é a mesma coisa. E aqui eu posso trocar para time, por exemplo. Coloco time aqui. E defino o time aqui como um inteiro também. Vou falar sobre outros tipos de variáveis futuramente, mas vamos apenas entender que isso aqui é uma variável inteira, ou seja, é um número inteiro. Vamos definir time como 500, né? A gente quer meio segundo, ponto e vírgula. No final de cada linha tem que ter um ponto e vírgula. E a gente vai iniciar a nossa simulação. Qual a diferença agora do nosso código anterior? Agora ele está piscando a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo. Dá para a gente aumentar esse tempo, dá para a gente reduzir esse tempo para 200, por exemplo, milissegundos. Ele vai piscar mais rápido e por aí vai. Yuri, eu ainda não entendi. O pino 13 é esse LED aí? Então, o pino 13 é esse pino aqui. Então, vamos supor que a gente queira colocar um LED aqui. Mesma coisa. A gente vai utilizar um LED, vamos colocar ele aqui. Esse LED, a gente vai colocar um resistor nele. Eu vou explicar um pouco mais sobre o cálculo que a gente faz para escolher a resistência do nosso LED. Mas eu vou colocar uma resistência de 220 ohms. Aqui, perfeito. E vou conectar. No LED, vai ter uma aula que a gente vai discutir só sobre o LED, então eu vou apenas ligar os pinos e mostrar para vocês funcionando, só que na aula do LED eu vou explicar como que vocês vão conectá-lo, beleza? Então vamos lá. Ligo aqui no meu GND e aqui eu ligo no pino 13. Perfeito. Eu tenho essa ligação, se eu fizer a simulação, vai dar certo? Vai. Por quê? Porque o pino 13, como a gente definiu aqui no nosso código, ele é o nosso LED, né? O pino que a gente conectou aqui, que também está ligado com esse LED aqui. Bom, para essa primeira aula, eu só queria discutir isso para vocês, eu queria mostrar para vocês o que a gente vai conseguir fazer, o que a gente vai desenvolver durante o curso. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários aqui, ou pode perguntar no chat, porque essa aula ela vai ser transmitida, né? Vai ser uma aula transmitida. Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.